Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesse mesmo espírito. João capítulo 7, versículo de número 37. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você localiza o texto, nós manifestamos a nossa alegria, o nosso contentamento. Desses 2 dias estarmos celebrando juntos essa confraternização tão especial, preparada por Deus para as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor desta igreja, pastor Dercy, o anjo desta igreja, e em seu nome toda a coordenação do departamento do ciclo de oração, os obreiros. Está sendo muito especial estarmos juntos nesses 2 dias. Justificamos aqui novamente a ausência da minha esposa, estão os 2 cooperadores comigo, hoje ficou o Mateus também. Nós estamos em festa, inclusive hoje pela manhã nós tivemos ceia do Senhor lá na Nova Aurora, aproveitando a confraternização das crianças e adolescentes do campo, e por essa razão ela não pôde estar hoje aqui, e eu trago a saudação querida dela para todas as irmãs, que servem ao Senhor nesta igreja. Queridos, texto da palavra do Senhor que nos diz: no último dia, repita comigo, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amém? Glória a Deus. Se assente com o coração aberto para a palavra, nessa mesma dimensão de adoração. O Espírito Santo tem toda a liberdade para fazer o que Ele quiser, em nome de Jesus, e nós estamos à sua disposição. Queridos, esse texto bíblico, ele me chama a atenção e foi reavivado no meu coração nesse dia especial, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades deste texto. Jesus está exercitando o seu ministério de maneira intensa, de maneira profusiva, e por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, aquele que era cego passava a enxergar. Aquele que estava possuído por demônios era liberto pelo poder da presença de Jesus. Ele anunciava as verdades do reino. E por onde Jesus passava, multidões o seguiam. E havia um grande alvoroço, porque por onde Jesus passava, essa multidão que estava o seguindo também passava. E os sinais, os prodígios do ministério de Cristo eram palpáveis e evidentes no meio de toda a nação de Israel. Ele exercita o seu ministério a partir da Galileia das nações. É um galileu. Jesus, ele reside e exercita o seu ministério a partir da Galileia. É uma região pobre, era uma região marginalizada, era uma região formada por estrangeiros e israelitas pobres. É a partir da cidade, é a partir da região da Galileia que ele milita o seu ministério. E Jesus passa pela Judeia, Jesus passa por muitos lugares, por Samaria, e por onde Jesus passava, as evidências do seu poder e da sua autoridade eram manifestas às pessoas e ao mundo. Jesus, de forma extraordinária, exercita o seu ministério e desperta, então, diante desta multidão, pelo menos algumas reações. A primeira reação que Jesus desperta ao exercitar o seu ministério é a reação daqueles que são necessitados, aqueles que precisavam de uma palavra da parte de Cristo, aqueles que precisavam da ação de Jesus em seu favor.
eram aqueles que faziam parte desta multidão. A multidão que era formada exatamente por essas pessoas que tinham uma reação de reconhecimento, de necessidade, que absorviam cada palavra que Jesus verbalizava, que estavam atentos aos seus ensinamentos e à sua doutrina, aqueles que acreditavam piamente na sua messiandade, aqueles que acreditavam na sua divindade, aqueles que acreditavam que Cristo era o prometido para Israel, o grande libertador da nação de Israel. Havia também entre esta grande multidão que o seguiam, aqueles que estavam ali simplesmente por estar, por receber da parte do ministério de Jesus alguma coisa. Eles buscavam a bênção, não buscavam o abençoador. É exatamente o que acontece muitas vezes hoje nos nossos dias. Muita gente busca não o nosso Cristo, não a nossa vida com Deus, não exatamente aquilo que representa o Senhor, mas ele quer receber da parte do Senhor somente os seus bens, somente aquilo que de fato ele pode receber. É alguém que busca a bênção e não busca o abençoador. Mas entre aquela multidão também estavam ali os críticos, aqueles que formavam a parte da oposição do ministério de Cristo, aqueles que de uma forma muito deliberada, eles se constituíam um impedimento, ou ao menos tentavam trazer algum tipo de incômodo e obstáculo ao exercício do ministério de Jesus. Era a multidão de críticos, formada geralmente pelos fariseus, pelos principais dos sacerdotes, pela elite religiosa dos judeus. Eram pessoas que estavam ali simplesmente para maltratar o ministério de Cristo, para encontrar algum tipo de erro teológico dentro da interpretação deles, e de uma forma veemente censurá-lo, opor ao ministério de Cristo e maltratá-lo. Nós temos diante desta realidade, ainda que diante da oposição extraordinária ao ministério de Jesus, o exercício de Cristo acontecendo naturalmente conforme o planejamento de Deus para a nação de Israel. Nós identificamos que o ministério de Cristo, ele alcança e tem um poder de alcance absolutamente extraordinário e positivo. É a realidade que nós encontramos no ministério de Cristo. Cristo exercitando o seu ministério. O texto que lemos narra exatamente um dos episódios que Jesus está exercitando o seu ministério. Há uma impressão nítida no texto que é o começo do ministério de Jesus. É o início do seu exercício e das suas atribuições como aquele que foi enviado por Deus para transformar a nação de Israel como o Salvador do mundo. É o início do seu ministério. Nós identificamos claramente que diante das reações que o público teve ao seu ministério, há um fortalecimento, há uma reação daqueles que querem perturbar o ministério de Cristo. É alguém que quer maltratá-lo, pendê-lo, opor-se ao seu ministério. É esta a realidade. O texto nos diz que havia uma grande festa em Jerusalém. Esta festa era chamada Festa de Tabernáculos, Festa das Cabanas. Esta festa está no calendário de Israel dentre as três principais festas sagradas estabelecidas por Deus para a nação de Israel, lá em Levítico. Lá quando Moisés dá a ordem e dá a lei ao povo de Israel, ele estabelece pelo menos 7 grandes festas anuais. Estas 3 festas eram as principais. A primeira festa é a festa da Páscoa. Diga comigo, festa da Páscoa. A segunda festa é a festa do Pentecostes. Diga comigo, Pentecostes. A terceira festa é a festa de Tabernáculos. Diga comigo, Tabernáculos. Era também chamado festa da colheita. Esta festa foi instituída por Deus entre as festas sagradas de Israel. Ela está no calendário de Deus para o seu povo, por algumas razões. A primeira razão pela qual Deus estabelece a festa dos tabernáculos está muito evidenciada quando nós olhamos para o texto de Levítico,
e entendemos exatamente o motivo pelo qual Deus estabelece e institui esta festa de tabernáculos. Era uma festa extraordinária em que o povo deveria se congregar em Jerusalém. Toda a nação de Israel, especialmente e principalmente os varões representando a família, deveriam ir e participar desta festa. Durante 7 dias, o povo viveria em cabanas, como eles viveram durante a travessia do deserto do Sinai, do Egito até a terra prometida. Era, na verdade, trazer à memória do povo a bondade de Deus, que deu a eles uma habitação permanente. Durante 40 anos, a nação de Israel viveu peregrina no deserto. 40 anos, eles ficaram à mercê do cuidado de Deus e viveram em cabanas. Eles montavam a sua cabana conforme a medida que a nuvem da glória de Deus se manifestava e se movimentava. A coluna de fogo durante o dia, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Mas à medida que movimentava-se a coluna de fogo, a nuvem, durante o dia, o povo levantava as suas cabanas e caminhavam. Eles ficaram 40 anos na dependência da direção de Deus. 40 anos que Deus lhes dava a direção, onde eles deveriam dormir aquela noite, aonde eles deveriam parar, aonde eles deveriam estar. 40 anos que eles ficaram à mercê do cuidado e da direção do Senhor. E eu preciso dizer para você, não existe melhor lugar para estar do que estar na direção da bênção e da graça e da glória de Deus. À medida que a nuvem, à medida que a coluna de fogo se movimentava, o povo se movimentava também. Não existe melhor lugar para se estar do que estar debaixo da direção de Deus. Eu preciso dizer para você, se você quiser caminhar em sucesso, se você quiser caminhar até a terra da promessa de Deus e viver exatamente tudo aquilo que Deus tem dito e verbalizado para você, não caminhe pelos seus pés, caminhe pela direção do Senhor. Não caminhe pelo seu coração, caminhe pela direção do Senhor. Faça pela direção do Senhor, porque você vai chegar lá. Todas as famílias tinham que estar presentes a esta festa. O texto de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 14, diz: e nesta festa tu te alegrarás, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, quem estiver das tuas portas para dentro, deve participar desta festa. Esta festa era para toda a família de Israel. Era uma festa de celebração em família. A festa de tabernáculos era uma festa em que o povo era desafiado por Deus para uma adoração diferente. A festa de tabernáculos foi estabelecida pelo Senhor, pastor Desi, com este propósito. Deus estava desafiando a nação de Israel para um propósito de adoração diferente. O povo deveria adorar a Deus exatamente com as primícias dos primeiros frutos das nozes do verão. O povo deveria trazer como oferta ao Senhor a colheita das primeiras primícias. A adoração deveria ser manifesta exatamente diante da alegria de ter o cuidado do Senhor, diante das bênçãos que eles receberam. Era o sinal da grande colheita que o Senhor haveria de proporcionar à nação de Israel. Quando Deus estabelece a festa de tabernáculos, Ele está desafiando o povo a agradecer a Deus pelas bênçãos que eles receberam e iriam receber ao longo da grande colheita que viria a partir daqueles primeiros frutos. Deus estava desafiando o povo a uma adoração de gratidão. A adoração por aquilo que já recebemos, a adoração pelas bênçãos recebidas. Mas esta festa, a festa de tabernáculos, também
teve um propósito estabelecido por Deus na sua instituição, que ela seria uma festa que o povo iria ser desafiado a adorar a Deus, também para agradecer pelas bênçãos do futuro. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Eles precisavam adorar a Deus pelas bênçãos que iriam ainda acontecer. Eles deveriam adorar a Deus em gratidão pelas bênçãos que viriam ser parte da trajetória de cada um dos israelitas. E então nós entendemos, olhando para a instituição da festa dos tabernáculos, que havia uma determinação muito clara. Eu quero ler com vocês, está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim: 3 vezes ao ano, é as 3 grandes festas, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado, deve aparecer perante o Senhor. Veja que esta festa de tabernáculos era um desafio em que o povo do Senhor deveria estar diante da presença dele e manifestar a sua adoração diante das bênçãos que receberam e manifestar a sua gratidão pelas bênçãos que ainda seria parte da história deles. Esta festa de tabernáculos tem tudo a ver com o nosso culto a Deus e com esta festa de adoração que está acontecendo hoje aqui. Eu vou lhe provar. Esta festa de tabernáculos, ela tem tudo a ver com esta festa de celebração, de adoração que estamos fazendo aqui esta noite. Porque os mesmos princípios que nortearam o estabelecimento desta festa na lei de Moisés, são os mesmos princípios de celebração, de adoração, que Deus nos desafia a verdadeiramente prestá-lo como serviço e como adoração nos dias de hoje. Assim como a festa dos tabernáculos, o nosso culto, este culto ao Senhor, essa prestação de serviço, de adoração ao Senhor, ela não é uma ideia dos homens, ela não é uma ideia da liderança eclesiástica. Ela foi instituída como um expediente dado por Deus para que em congregação nós pudéssemos louvar ao Senhor. Foi instituído pelo Senhor para que este culto prestássemos toda a honra, todo o louvor por Ele, para Ele, porque exatamente Ele merece todo o louvor do nosso coração. Esse culto tem tudo a ver com a festa de tabernáculos, e a festa de tabernáculos tem tudo a ver com esta noite de celebração, de adoração, exatamente porque este lugar é também um lugar de memórias. Esta noite, nós somos desafiados pelo Espírito Santo a trazer a memória, a recordar o nosso coração aquilo que Jesus fez na nossa vida e na nossa história. E eu preciso te desafiar. Você precisa trazer à sua mente, à sua memória, ao seu coração, aquilo que te traz esperança. Veja quanta coisa Jesus fez na sua vida. Veja quantas coisas o Senhor fez na sua história. O que Jesus fez na sua vida. Você foi salvo, lavado, redimido, justificado, regenerado, salvo pelo sangue de Jesus. Jesus te deu a salvação e a garantia da vida eterna pela sua obra na cruz perfeita e completa. Jesus fez isso por você, porque naquele Calvário era para que você ali estivesse por conta dos seus pecados, mas Ele assumiu o nosso lugar, Ele assumiu a nossa posição, e Ele se deu por sacrifício perfeito para nos salvar, para nos redimir, para verdadeiramente nos fazer salvos. Você tem motivos esta noite para agradecer a sua salvação. É um presente que o Senhor deu na cruz. O que Jesus fez? Ele mudou o seu nome, Ele mudou a sua história.
O que Jesus fez? Ele te curou, Ele te salvou, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E para todos aqui presentes, Ele fez promessas de vida eterna. Há promessas de Deus para você. Por isso eu quero te desafiar aqui. Você tem motivos para adorar ao Senhor e trazer à memória aquilo que te traz esperança. Ele te salvou, Ele te curou, Ele tem promessas para o seu futuro, Ele tem promessas para a sua história, Ele tem verdadeiramente palavras e declarações a respeito da sua história e da sua família. A festa de tabernáculos tem tudo a ver com esta celebração essa noite. E desde ontem o Espírito Santo está imprimindo esta verdade, que você não pode negociar, nem com Satanás e nem com a comodidade e o conformismo que impera nessa última hora da igreja. Esta festa não é só para você. Entenda isso. Esta festa é para você e para toda a sua família. Não aceite, como foi dito aqui, que nenhum dos seus não esteja neste culto esta noite. Esse culto é para você e para a sua família. Por isso, não desista de orar, como nós temos o exemplo da nossa querida irmã. Esse culto é para você e a sua casa. Esta festa é para você e a sua família. Não desista desta promessa de Deus que te alcança. Assim como a festa dos tabernáculos era para toda a família, este culto, essa celebração também é para toda a sua família. Não considere normal essa realidade espiritual de alguém que se afasta dos caminhos do Senhor. Você é o intercessor, você é a carregadora na oração. Você se levante como um grande gigante espiritual na sua família e se aproprie desta promessa de Deus, porque é você e toda a sua casa. A festa de tabernáculos tem tudo a ver com esta celebração de adoração essa noite, porque de fato é um ato de adoração e serviço que deve ser prestado com alegria ao nome do Senhor. A alegria do Senhor, que é a nossa força. O Salmo 100 nos desafia: celebrai com júbilo ao Senhor, sabei que o Senhor é Deus. Você tem motivos para celebrar, motivos para alegremente celebrar ao Senhor. E a nossa expressão, ela não pode ser uma expressão de tristeza no culto. A nossa expressão cultica, ela deve ser dinâmica, ela deve ser alegre. Afinal, nós estamos diante de um povo que é o povo mais feliz da terra. Não é uma solenidade funeral, mas é um ato festivo. A sua adoração deve fluir do seu coração alegre e grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Por isso este culto é também um momento de gratidão. Eu preciso te lembrar aqui: você tem motivos para agradecer pelo que Ele já fez? Você tem motivos para agradecer por aquilo que Ele está fazendo? Você tem motivos para agradecer pelo que Ele fará no seu futuro? Você tem motivos para agradecer pelo que Ele é, porque independente do que Ele faça, ainda Ele continua sendo Deus. Você tem motivos para agradecer ao Senhor, e eu preciso manifestar o meu coração em gratidão ao Senhor. E eu quero convidar você para, se puder, levantar a sua mão e externar a sua gratidão ao Senhor. Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela sua família, agradecer por esta igreja, agradecer por esta confraternização, agradecer por fazer parte dessas guerreiras de oração, agradecer ao Senhor.
Alabaia soremandarabacai. A palavra do Senhor diz que aqui, neste lugar, nas regiões celestiais, no templo onde nós prestamos culto e celebramos a adoração ao nome dEle, aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então você pode agradecer já antecipadamente pelas bênçãos do teu amanhã. As bênçãos que vão entrar na sua vida a partir da segunda-feira. As bênçãos que serão parte do seu futuro. As bênçãos que o Senhor fará na sua trajetória, na próxima estação. Você tem motivos para agradecer já pelas bênçãos que o Senhor fará antecipadamente por aquilo que Ele tem para realizar. Mas esta festa de tabernáculos tem a ver com a nossa celebração de adoração nesse último dia da festa. Porque é um momento de oferta. É um culto de entrega. É um culto de sacrifício de louvor. É um culto em que você apresenta ao Senhor a sua oferta. O que você trouxe nas mãos esta noite para oferecer ao Senhor? O que você trouxe na sua alma para oferecer ao Senhor nessa noite? Tem um coração contrito e quebrantado aí? O que você trouxe nos teus lábios? Tem louvor? Tem um glória a Deus aí? Tem um aleluia aí? Tem glorificação aí? Nos tempos de Jesus, eles desvirtuaram o significado desta festa. As motivações estavam equivocadas e distorcidas. Eles vieram para a festa e vinham para a festa nos tempos de Jesus, porque era uma tradição. Eles vinham para a festa porque era um ritual religioso. Eles vinham para a festa porque já se tornou um formalismo. Eles iam para aquela festa para reencontrar amigos e familiares, pessoas vindo de diversas regiões, para aquele momento em Jerusalém. Eles vinham até para fazer negócios, para ver aquele grande movimento em Jerusalém. Nos tempos de Jesus, eles desvirtuaram a motivação correta da celebração da festa dos tabernáculos. Nos tempos de Jesus, eles se apresentavam vazios perante o Senhor, em clara desobediência à determinação que Deus havia dito, que eles deveriam apresentar-se ao Senhor com algo nas suas mãos. O que é apresentar-se vazio diante do Senhor? Uma das definições da palavra vazio é desprovido de qualidade e desprovido de conteúdo. É alguém que se apresenta diante do Senhor sem uma adoração sincera, sem santidade, sem reverência, sem gratidão. Apresentar-se vazio é estar apresentando uma celebração desprovida de conteúdo e de qualidade. Apresenta-se ao Senhor por mera ritualidade, mas o coração está longe. Apresenta-se perante o Senhor sem verdadeiramente obedecer à palavra de Deus. Quem oferta verdadeiramente e adora ao Senhor é aqueles que obedecem à palavra de Jesus. E quando você aparece perante o Senhor vazio, você está demonstrando ingratidão, está demonstrando indiferença, insensibilidade para os objetivos que Deus estabeleceu para esse momento. Quando você retém aquilo que é do Senhor, você transforma a bênção em maldição. O nosso culto precisa ter a motivação correta.
ele não pode continuar sem que, de fato, o propósito seja alinhado àquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para prestar um culto racional diante do Senhor, para conhecer a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor, que é o nosso culto de entendimento, o nosso culto racional, um culto que precisa enaltecer verdadeiramente a quem merece honra e louvor, um culto absolutamente cristocêntrico. Nós esta noite, e eu glorifico ao Senhor, estamos prestando um culto não a homem, nós não estamos prestando culto a nenhuma estrela humana, nós estamos prestando culto à estrela de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo está no centro desta adoração esta noite. Então Jesus se coloca de pé, e a primeira razão pela qual Jesus se coloca de pé é porque Ele quer restabelecer, Ele quer restaurar o verdadeiro sentido da festa de tabernáculos. Jesus se coloca de pé porque Ele quer restaurar o verdadeiro significado da festa de tabernáculos. A festa não pode acabar sem que Ele promova uma restauração espiritual, sem que Ele promova uma renovação de dentro para fora, sem que Ele realmente altere os fundamentos dos nossos motivos para glorificá-lo, para exaltá-lo. Ele se coloca de pé para restabelecer o propósito de adoração. Jesus tem uma razão, Ele se coloca de pé nesse último dia da festa, porque Ele quer restabelecer a aliança de uma adoração verdadeira e dinâmica pelo teu Espírito. Ele se coloca de pé porque Ele não quer que você continue celebrando sem vida, sem graça, sem alegria. Ele quer que você celebre com alegria na alma. O salmista Davi estava nessa condição e por isso ele orou: Senhor, não tires de mim, torne a dar, na verdade, a alegria da tua salvação. Não tires de mim o teu espírito, mas torne a dar a alegria da salvação. Tem crente que já perdeu a alegria da salvação, mas esta noite o Espírito Santo preparou esta festa de adoração e Jesus se coloca de pé para restaurar a alegria da salvação, para que você verdadeiramente celebre com graça, celebre com alegria tudo aquilo que o Senhor tem feito. Você celebre em gratidão ao Senhor, com a sua alma leve diante do Senhor, porque verdadeiramente o seu coração está grato por tudo aquilo que o Senhor fez. Ele se coloca de pé porque Ele quer reconstruir o verdadeiro significado desta festa de adoração. E desde ontem o Espírito Santo está ministrando em cada detalhe, e quem é espiritual já entendeu isso. Esta festa não é só para você, é para a sua família. Por isso, meu irmão, se alegre no próximo evento, na próxima confraternização. Vai estar aqui aqueles que não estiveram, porque o Senhor verdadeiramente vai trazer aqueles que estão longe para perto dEle. Diga para esse irmão ao seu lado: Jesus se colocou de pé porque Ele tem uma mensagem. Jesus se colocou de pé e disse: Jesus tem uma palavra para você. Com muita autoridade espiritual eu preciso declarar para você: há uma palavra de Jesus, cujo endereço é o teu coração esta noite. Há uma palavra de Jesus para o teu coração esta noite. Ele tem uma palavra, Ele tem uma mensagem, e a palavra de Jesus é diferente da palavra dos homens. Ora, queridos, a palavra dos homens
depende de uma série de circunstâncias favoráveis para que o homem possa cumprir aquilo que ele disse. Jesus não. A palavra dele é autossuficiente. A palavra de Jesus se cumpre por si mesma. Eu preciso te lembrar que as palavras que Jesus tem liberado sobre a tua vida e ainda vai liberar ao decorrer deste culto, elas não dependem das circunstâncias humanas favoráveis para se cumprir. Elas se cumprem porque ela tem o poder de autorrealização. Se Ele diz, vai acontecer. Se Ele diz, descansa o teu coração. Ele está no controle de todas as circunstâncias. Ele alinha tudo para fazer cumprir aquilo que Ele disse a seu respeito. Eu sei que você sabe, mas é o Espírito Santo que me impulsiona a dizer que há um poder extraordinário nas palavras de Jesus. A palavra de Jesus é infalível, inerrante, eficaz, ela é pura, ela liberta, ela salva, ela é alimento. A palavra de Jesus é poderosa porque ela é pão, ela é água, ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Jesus, ela renova as forças daquele que está fraco. A palavra de Jesus enriquece aquele que está pobre. A palavra de Jesus, ela faz um homem sábio. Há um poder extraordinário nas palavras de Jesus. E quando Ele fala, tudo muda. Quando Jesus diz, situações difíceis são impactadas pela sua palavra. Quando Ele fala, deserto vira manancial de águas. Quando Ele fala, a terra treme, os céus se abalam. Quando Ele fala, muda tudo. E Jesus tem uma palavra para você esta noite. Às vezes a correria do nosso dia é tão grande que a gente esquece de ouvir o que Jesus está dizendo. A gente não consegue ter a sensibilidade de ouvir o que Jesus está reverberando. Mas Jesus tem o que falar. E Ele se coloca de pé, porque Ele tem uma mensagem para aquele povo naquela festa. Ele tem uma mensagem. E a mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação. Jesus chega na casa de um homem chamado Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. Jesus entra na casa dele, e aí então Jesus libera uma mensagem para Zaqueu. E Jesus diz para ele: hoje chegou salvação para esta casa. Eu preciso dizer que Jesus está liberando uma mensagem de salvação para a sua vida. Hoje chegou salvação para a sua casa. A mensagem de Jesus é a mensagem de confrontação. O Evangelho de Cristo e o conteúdo das suas mensagens nos desafiam na nossa natureza pecaminosa, no nosso eu, no nosso desejo humano e carnal. A palavra de Jesus, ela confronta os nossos próprios interesses. Jesus diz em Mateus 16 e 24: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. É uma mensagem que nos confronta, porque nos determina a renúncia dos nossos próprios interesses, para fazer a vontade de Deus prevalecer. Que determina uma vida de renúncia, em que às vezes nós vamos precisar perder em prol da palavra de Cristo. E isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus significa que coisas vão ter que ser deixadas para trás. Significa que você vai ter que abandonar o seu barco. Pedro, você vai ter que abandonar a sua pescaria. Você vai ter que abandonar a sua profissão para me seguir. O Evangelho de Cristo que é cruz. Cruz
é sacrifício, é renúncia, é sofrimento, é seguir a Cristo. E esses dias ministrando, eu perguntei ao nosso público: é fácil seguir a Jesus? E alguém poderia dizer sim, porque você tem a obra da salvação completa por Jesus. Tetelestai, a cédula que estava contra nós foi cravada na cruz, está paga a nossa dívida. Então é fácil seguir a Cristo, porque não há mérito nenhuma nas nossas ações, Cristo já fez por nós. Alguém pode dizer: é fácil seguir a Cristo, porque nós temos os recursos da graça, uma graça que não é barata e que também nos confronta a não banalizar o pecado, a graça que nos dá o poder para vencer o pecado, a graça em Cristo e no poder do Espírito, que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo que nos levanta, o Espírito Santo que nos dirige, o Espírito Santo que nos renova, o Espírito Santo que é o nosso paracleto, que nos defende, o Espírito Santo que é o nosso advogado, o Espírito Santo que verdadeiramente nos faz viver todos os desígnios do Senhor. Então você pode dar uma altisonante: sim, é fácil seguir a Cristo. Mas quando você olha a realidade da sua vida cristã, você entende que não é tão fácil assim. Por quê? Porque é uma tríade do mal, todos os dias se opondo a esse projeto de seguir a Cristo. É a sua carne, é a carne que todos os dias se opõe ao Espírito, numa batalha interminável de todos os dias, e grita para que você se acomode no seu eu, para que você se acomode no conforto da sua própria vida. E Jesus está dizendo: aquele que quiser me seguir precisa renunciar a si mesmo. O mundo, Satanás e os seus demônios se opõem, mas mais do que isso, você não pode seguir a Cristo do seu jeito. Não é nos seus termos, é nos termos de Cristo. Por isso, não se segue a Cristo de qualquer maneira, se segue a Cristo a maneira que Jesus estabelece. Se você quiser seguir, você precisa seguir nos meus termos. Renuncie-se a si mesmo, tome a si a cruz e me siga. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por amor de mim e do meu reino, este sim ganhá-la-á. Eu quero dar uma palavra de conforto ao seu coração, porque o Evangelho de Cristo sim é cruz na terra, mas é coroa de glória nos céus. É cruz na terra, mas é coroa de glória nos céus. E aí então nós identificamos o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que diante da renúncia, diante de toda o processo de confrontação que Cristo faz diante dele, ele pergunta para Jesus em um dado momento: Pastor Guilherme, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, nós abandonamos tudo para te seguir. Eu deixei a minha casa, eu deixei o meu barco, eu deixei a minha empresa de pesca, eu deixei tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Lucas 18:30, Jesus diz: porque não há nenhuma pergunta que você faça para Ele que Ele vai se furtar a resposta. Jesus responde a Pedro e diz: Pedro, na verdade, ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, aliás, quaisquer coisas, por amor de mim e do meu reino, não haja de receber muito mais nesta vida e na idade vindoura a vida eterna. Eu sei que você já entendeu. Há uma recompensa para quem vive a mensagem de confrontação do Evangelho. Há uma recompensa para quem segue a palavra do Evangelho. E eu preciso dizer para você que o muito mais do Senhor já está entrando em operação na tua vida.
A mensagem de Jesus, que é a mensagem de poder e perdão. Perdão e graça. Uma mulher foi colocada diante de Jesus em flagrante adultério, e alguém estava com pedras nas mãos para matá-la, mas ela se colocou diante de Jesus. Quando todos e tudo estiver contra você, só se lance aos pés de Jesus. Ele tem uma mensagem de perdão e graça para te dar. Jesus então diz para ela: mulher, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Se esvaziou toda a multidão que estavam com pedras. Então Jesus diz para ela uma mensagem de perdão e graça: vai e não peques mais. A graça que não é a liberdade para pecar. A graça de Cristo se manifesta em cada palavra à mulher adúltera, porque é a graça que te dá o poder para vencer o pecado. A mensagem de Jesus, que tem poder e autoridade, poder sobre a morte. O amigo de Jesus, Lázaro, estava há 4 dias já morto. Já tinham colocado ele no túmulo, mas Jesus chegou, e Jesus liberou uma mensagem de poder e autoridade sobre a morte. E então Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E a palavra de Jesus, que tem poder e autoridade sobre a morte, fez com que Lázaro ressuscitasse, mesmo há 4 dias cheirando mal, porque a palavra de Jesus tem poder e autoridade sobre a morte. Eu pergunto à luz do Espírito Santo: qual é o teu Lázaro esta noite? O que está morto e precisa ser ressuscitado? O teu casamento, a tua vida financeira, os teus sonhos. Jesus está liberando uma mensagem de poder e autoridade, que tem o poder de ressurreição, que tem o poder de levantar a vida, aquilo que representa o teu Lázaro. A mensagem de Cristo, que tem poder e autoridade sobre a natureza. O texto diz que havia uma grande tempestade, o barco estava balançando, a fúria das águas agitavam, as águas se encarpelavam, os discípulos estavam com medo, mas Jesus vem andando sobre as águas. Aramando rebacanda labahai. Eu não sei se o barco da tua vida está vivendo algum tipo de tempestade, algum tipo de mar encarpelado, mas há uma mensagem de poder e autoridade nesse último dia da festa sobre a tua embarcação, sobre o teu mar. Há uma mensagem de poder e autoridade sobre a natureza das ondas, e a palavra do Senhor diz que Jesus entrou no barco e repreendeu o vento, repreendeu a fúria das águas, e imediatamente elas se cessaram e houve bonança. Eu vim aqui essa noite declarar exatamente esta realidade espiritual. Há um tempo profético de bonança, diz o Senhor. Tempos de refrigério pela palavra de Cristo. Jesus tem a mensagem de poder e autoridade sobre os demônios. Não há nenhum tipo de demônio que resista à mensagem de poder e autoridade de Cristo. E Jesus disse ao endemoniado de Cafarnaum: cala-te e sai dele. E foi o que aconteceu. Porque há uma mensagem de poder e autoridade sobre os demônios. Há uma mensagem de poder e autoridade sobre enfermidades. Não existe nível de complexidade para que Cristo possa operar o milagre da cura.
a mensagem de poder e autoridade sobre qualquer enfermidade. Havia uma mulher que há 38 anos estava encurvada, era mulher paralítica. Lucas 13. Mas Jesus se encontrou com ela. E Jesus disse para ela uma mensagem de poder e autoridade sobre aquela enfermidade. Jesus disse para ela: mulher, estás livre desta enfermidade. Querido, querida, há uma mensagem de poder e autoridade sobre as enfermidades. E Jesus está liberando uma palavra para você que tem uma enfermidade psicológica, psicossomática, física, emocional. Há uma palavra de poder e autoridade sobre qualquer doença liberada por Cristo esta noite. Receba a cura esta noite pelo poder da palavra de Jesus. Receba a cura pelo poder da palavra de Jesus. Receba a cura pelo poder da palavra de Jesus. Jesus libera a palavra, e há uma mensagem de poder e autoridade que traz esperança. Jesus se encontra com o funeral da viúva de Naim. O seu filho estava sendo sepultado. A tragédia alcançou a sua casa. Mas Jesus se encontrou com ela e libera uma mensagem de esperança. Jesus diz para ela, através da declaração que faz ao filho morto: jovem, levanta-te. Havia um pai desesperado, era Jairo. Alguém já tinha cantado a derrota da morte da sua filha na casa. Mas quando Jesus ouve aqueles que chegaram da casa de Jairo, ele libera uma palavra de esperança para Jairo e diz para ele: não temas, crê somente. Eu preciso dizer em alto e bom som, há uma mensagem de esperança da parte do Senhor Jesus para você. Não temas, não temas. O teu futuro está bem guardado pelos céus. Não temas. Quem te viu chorando também vai te ver glorificando e sorrindo. Eu preciso declarar para você, nós precisamos voltar a acreditar. Ei, irmão, ei, irmã, nós precisamos voltar a acreditar na singeleza do poder do Evangelho, na palavra de Jesus, a palavra de Jesus, no poder, na eficácia, na autoridade, na infalível palavra de Jesus. O centurião de Cafarnaum cria na palavra de Jesus tão intensamente, que ele diz para Jesus: Jesus, eu não sou digno que vá à minha casa. Dize uma palavra só, e o meu criado será sarado. Querido, há um poder e uma autoridade nas palavras de Jesus, e nós precisamos voltar a acreditar que a palavra de Jesus, ela é poderosa, suficientemente poderosa para fazer o impossível. Eu sei que você sabe, mas Jesus tem a última palavra. A palavra de Jesus vem depois da palavra do médico. A palavra de Jesus vem depois da palavra do juiz. A palavra de Jesus vem depois da palavra da sua própria família. A palavra de Jesus vem depois da palavra da sociedade. Ei, eu preciso convidar você a deixar de ouvir um pouco outras vozes. Ouça a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a última palavra. E Ele está declarando em alto e bom som a sua palavra. Se Ele ainda não disse aqui e a seu respeito, ouça a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a última palavra. Não ouça ninguém.
Não ouça mais ninguém que não reverbere a palavra de Jesus. O segredo da tua vitória, o segredo da sua cura, o segredo do seu milagre, o segredo da sua vida vitoriosa é ouvir a palavra de Jesus. Jesus se colocou de pé, porque ele tinha uma mensagem. Ele se coloca de pé, porque ele era a própria fonte das águas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus que satisfaz, Jesus que é suficiente, Jesus que preenche todas as lacunas, Jesus que descedenta. Ele era a própria fonte das águas. Jesus se coloca de pé para quebrar o paradigma da Galileia. Sabe o que é o paradigma? É o padrão, é o exemplo, é a referência. E inevitavelmente todos nós sofremos de algum tipo de paradigma. E às vezes um paradigma negativo que nos coloca medo, que nos paralisa, que nos marginaliza, que nos descredibiliza. Jesus tinha um paradigma, era o paradigma da Galileia. E por conta do paradigma da Galileia, por ser da Galileia, a multidão, parte dela não cria em Cristo. Os principais sacerdotes também não acreditavam no ministério de Jesus. Detalhe, os seus próprios irmãos não acreditavam nele. Está no verso 6, no verso 5 desse texto. Os seus irmãos não acreditavam nele, porque ele era da Galileia. Mas Jesus se coloca de pé para quebrar o paradigma da Galileia. Esse paradigma que existe para que o nome do Senhor seja glorificado, para mostrar que não é na sua força, é na força do Senhor, não é nas suas palavras, é nas promessas daquele que te chamou. E então Jesus se levanta de pé no último dia da festa. Os seus irmãos disseram: você não vai à festa? Ele diz: ainda não é chegado o meu tempo. O meu tempo ainda não é cumprido, porque há um tempo determinado para que o paradigma seja desfeito. Jesus se coloca de pé no último dia, e nós precisamos entender isso, aceitar e esperar o tempo e a maneira que Jesus quer fazer. Ele poderia ter se levantado no primeiro dia, sim, mas ele nem foi no primeiro dia, ele foi depois. No terceiro dia Jesus foi ao templo, mas é só no último dia que ele se coloca de pé. O último dia fala da última esperança, da última tentativa, no apagar das luzes. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, que disse no seu coração: hoje é o último culto que eu vou. Jesus está se colocando de pé e está declarando para você: é só o novo tempo que vai recomeçar. Ele se coloca de pé no último dia, antes que a festa se acabasse, porque ele tem um momento certo de agir, de fazer. E eu preciso convidar você para se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, eu quero te convidar esta noite a entender que Jesus preparou esse culto, Jesus preparou esta festa para restaurar a sua celebração de alegria em família. Jesus estabeleceu esta celebração de adoração porque Ele quer renovar a forma como você adora e serve a Ele. Ele quer esta noite
determinar uma palavra que vai trazer um novo tempo e uma nova dimensão para a tua história e para a sua vida. Ele tem uma palavra. E eu preciso me dirigir a você, que em algum momento desta palavra foi tocado pelo Espírito Santo e precisa que o Senhor Jesus se levante em teu favor. Eu quero que com muita fé e intrepidez, você que precisa que Jesus se coloque de pé em alguma área da tua vida, sentimental, espiritual, ministerial, financeira, eu quero que você saia de onde você está e venha diante da presença dEle. Venha diante da presença dEle no altar, dizer para Ele: Senhor, eu recebo a Tua palavra, eu preciso da Tua palavra. Já está vindo aqui um jovem.